Bem-vindo ao Zona Franca, o programa de análise e debate político do 24 Horas. Um programa que pertence de pleno direito a Patrícia Carvalho, Carlos Eduardo Reis e João Torres, uma convivência no meio da qual eu me imiscuí pontualmente. Muito obrigado pela vossa hospitalidade e vamos começar imediatamente este Zona Franca desta semana e eu proponho que comecemos por um tema que, enfim, é quase o tema novo da semana. Temos um novo Ministro da Administração Interna, Luís Neves. Podíamos falar um pouco sobre os prós e os contras e também sobre o perfil. João, qual é que é a sua opinião? Antes de mais, bem-vindo. Obrigado. Cumprimento todos, naturalmente. Eu tenho a melhor impressão sobre o já novo Ministro da Administração Interna e parece-me ser uma pessoa relativamente consensual no que diz respeito às suas capacidades e às suas competências profissionais, pelas várias responsabilidades que já assumiu no nosso país, a última das quais ser Diretor Nacional da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária é o principal órgão de polícia criminal no nosso país, no que diz respeito não diria à salvaguarda, mas ao auxílio relativamente ao Ministério Público da investigação criminal no nosso país. Grande parte das investigações que decorrem na Polícia Judiciária são iniciativas a pedido do Ministério Público, que delega na Polícia Judiciária, como pode delegar nos órgãos de Polícia Criminal, as funções de investigação. E, portanto, não estando em causa a personalidade em si de Luís Neves, a quem desejo as maiores aventuras, os maiores sucessos enquanto governante, eu acho que foi uma atitude muito ousada, para utilizar uma formulação benigna, por parte de um primeiro-ministro que é público, que está sob investigação. E, desse ponto de vista, acho que não foi uma decisão correta por parte do primeiro-ministro. E coloco o ónus no primeiro-ministro, não coloco em Luís Neves. Porque dá uma... E já tivemos a oportunidade de falar aqui neste programa uma ou outra vez, passa uma certa imagem de que o primeiro-ministro é impune por natureza e está acima da lei por natureza depois das eleições legislativas que lhe conferiram uma vitória absolutamente indiscutível no primeiro semestre deste ano. Ora, as dúvidas éticas que eu tinha a propósito do primeiro-ministro não se dissiparam por causa do resultado das eleições, mas deixaram de ser, pelo menos, tão discutidas quanto eram antes das eleições. Porque, de alguma forma, o primeiro-ministro parece ter encarado essas eleições como um plebiscito da sua conduta ética, da sua conduta moral e da sua conduta perante o cumprimento da lei. Um despacho de arquivamento. E, portanto, mas há outros processos que estão... houve já um despacho de arquivamento, mas há outros processos que estão a ocorrer. E eu não faço aqui nenhuma manifestação de intenções em relação ao primeiro-ministro. O que eu digo é que a justiça deve funcionar para todos, não há nenhum cidadão acima da lei. E, nesse enquadramento, eu considero que um primeiro-ministro convidar o Diretor Nacional da Polícia Judiciária para assumir a função de Ministro da Administração Interna é essa tal ousadia, que agora, para ser um pouco mais contundente, eu descreveria da seguinte forma, como diz sabiamente um amigo meu, vezes sem conta. Para quem não tem vergonha, todo mundo é seu. E é isso que me parece, que está um pouco em causa nesta nomeação política, nesta designação. Portanto, o Primeiro-Ministro já tinha convidado a Provedora de Justiça, que é um órgão unipessoal, para ser Ministro da Administração Interna. Houve pessoas que ficaram até e que manifestaram as maiores reservas sobre o facto de uma personalidade como Mário Centeno, que já tinha presidido ao Eurogrupo, passar de Ministro das Finanças para Governador do Banco de Portugal. Para as pessoas para as quais isto poderá ter levantado ou suscitado dúvidas, então eu pergunto, e agora? Porque estamos perante uma situação muito mais densa e complexa. Mas insisto, o ónus, do meu ponto de vista, é um ónus sobre o Primeiro-Ministro, sobre a sua conduta política e ética,
Não faço, naturalmente, outro tipo de extrapolações, que fazem parte do domínio da justiça, e não sobre Luís Neves, a quem desejo, aliás, insisto nisto, um bom mandato. Portugal precisa de um bom ministro da Administração Interna e eu estou confiante de que temos em Luís Neves um ministro da Administração Interna capaz e seguramente muito mais capacitado para exercer essas funções do que as duas anteriores escolhas que foram feitas pelo nosso Primeiro-Ministro. Carlos, acha também que foi uma ousadia, uma imprudência ou nenhuma das duas coisas? Olá, Mário, é um gosto tê-lo aqui connosco, Patrícia, João. Não vou usar nenhum dos, Dos adjetivos que me lançou. Eu tinha, em programas anteriores, dito que havia um problema de perfil na anterior Ministra da Administração Interna e eu acho que com a escolha de Luís Neves essa questão está absolutamente ultrapassada. Nós podemos analisar diversos pontos de vista esta indicação do Primeiro-Ministro, mas há um que é aquele que mais me preocupava e que vínhamos falando nos programas anteriores, também depois desta calamidade, que era a questão operacional. E se há coisa onde Luís Neves se destacou ao longo da sua carreira é, de facto, na área operacional, e temos, acho hoje, a garantia de que o novo Ministro da Administração Interna tem o perfil certo e vai cumprir, naturalmente, as funções da melhor maneira e a bem do país. O João disse-o logo no início da intervenção, que é uma figura que me parece consensual. A credibilidade da Polícia Judiciária enquanto órgão de investigação é hoje maior do que era antes da entrada de Luís Neves e, de facto, houve um reforço também de meios que lhe permitiu fazer o trabalho daquilo que me parece a mim com mais qualidade e numa área mais multidisciplinar. Isso é importante. Isso assegura naturalmente que no exercício do cargo de Ministro da Administração Interna ele tenha experiência, sobretudo operacional, que lhe permite, penso, suprir as dificuldades que tanto o anterior Ministro da Administração Interna como ainda a sua antecessora tiveram. E, portanto, isso a mim, enquanto político, mas também enquanto cidadão, não me deixa-me sossegado e, portanto, acho que a escolha do Primeiro-Ministro foi uma escolha acertada. Num outro plano, no plano desta transferência da Polícia Judiciária, da Direção Nacional da Polícia Judiciária para o Governo, como é que eu lhe posso dizer isto sem ser mal interpretado? Preferia que assim não fosse. Da mesma maneira que teria preferido que Mário Centeno não tivesse saído de Ministro das Finanças diretamente para o Banco de Portugal. Acho que haver aqui um período intermédio era importante, mas pesando na balança, se isso significar mais competência na administração interna do nosso país, então acho que valeu a pena. Eu sou uma pessoa preocupada com a separação de poderes, porque acho que tem havido nessa matéria muita degradação nos últimos anos do Estado de Direito como um todo. E, portanto, isso preocupa-me, mas nesta fase o Governo ficar melhor apetrechado com o Ministro da Administração Interna valerá a pena. Não que os princípios ou os valores devam ser à la carte, não posso ser mais claro, preferia que esta transferência não tivesse acontecido direta, mas Luís Neves, Luís Montenegro, o próximo até Diretor Nacional da Polícia Judiciária, no exercício dos seus cargos também terão a oportunidade de contrariar opiniões como aquelas que o João aqui trouxe, que são admissíveis, que eu percebo, e que eles devem contrariar no exercício das suas funções. Se me permite, eu não levantei nenhuma dúvida quanto a Luís Neves. Não, eu sei. Não, bom mandato de Luís Neves não vai contradizer aquilo que eu disse. No exercício das suas funções, se o fizerem de forma imparcial, se mantiverem o distanciamento entre as funções anteriores e aquelas que ocupam agora... Não tenha mais pequena dúvida de que Luís Neves o fará. Agora, o pecado original estará lá sempre, na minha opinião. Patrícia, tem a ver com a escolha do Primeiro-Ministro. Este pecado original, nas palavras do João, tem a ver com esta transferência direta da Polícia Judiciária para o Ministério da Administração Interna, leva a que também tenha sido transferido a alguém que, na altura da apresentação do Razi, falava de uma
a percepção da realidade deturpada quando se falava, enfim, que era uma mera percepção da realidade quando se falava da análise dos números da criminalidade. Preocupa que a transferência da pessoa possa levar também anexa a transferência desta noção de que o aumento da criminalidade é uma mera percepção? Olá, Mário, Carlos, João. Preocupa um pouco, sim, porque nós nos últimos meses tínhamos o Governo a caminhar num sentido mais positivo naquilo que nós achamos que deve ser o combate à criminalidade e à imigração descontrolada. E ter agora um Ministro da Administração Interna que é perentório a afirmar que não há um aumento assim tão visível da criminalidade. É o que diz o relatório, ele também não inventou, não é? Bom, mas nós sabemos quem é que faz o relatório. E, portanto... Temos que pôr alguém que chega a fazer o relatório. Não, a questão não é essa. E nós já não foi na anterior legislatura, foi ainda na anterior, já tínhamos colocado em causa exatamente o RASI, porque aquilo que nós vemos na rua todos os dias, aquilo que não é questão da percepção, mas é questão da realidade, da experiência pessoal das pessoas no dia-a-dia, vem deitar por terra esta... E o João já se está a rir, acha muita piada. Eu não acho piada quando todos os dias nós vemos notícias de pessoas baleadas, como aconteceu ontem, por exemplo, no Martim Muniz. Patrícia, não é piada, é a desinformação e as notícias não falsas. É desinformação, não é desinformação é absolutamente nenhuma. Se andares na rua, saíres da tua casinha e do teu carrinho e andares na rua junto das pessoas comuns, tu vais perceber aquilo que eu te estou a dizer. E aí sim vais deixar de ter uma percepção daquela que é a realidade e passas a conhecer a realidade como ela é. Não é com base no e no entanto, queixas, ter o governo que estava a seguir um determinado espaço naquilo que devia ser e que deve ser o combate à imigração descontrolada e à criminalidade, e ter agora um Ministro da Administração Interna que em certa medida discorda ou discordará dessa política, pode ser também um problema para o Governo, porque não sei como é que o Luís Montenegro vai agora gerir, vai dar um passo atrás naquilo que tinha vindo, nas medidas que tinha vindo a tomar até agora, ou vai, digamos, bater de frente com o novo Ministro da Administração Interna. Esse é um problema. Depois temos também a questão, que já aqui os meus colegas falaram, da transferência direta da Polícia Judiciária para o Governo. Acho que o que está em causa não é Luís Neves, a pessoa Luís Neves, podia ser o Carlos, podia ser o João, isso é indiferente. Acho que tem um currículo que lhe é favorável, que fez um bom trabalho na Polícia Judiciária, mas levanta aqui algumas questões de transparência. O atual diretor da Polícia Judiciária passar diretamente para ser membro do Governo. Especialmente quando a Polícia Judiciária já tinha investigado o Primeiro-Ministro em funções no caso Spinum Viva e está agora também a investigar atualmente as questões relacionadas com a construção da casa de Luís Montenegro. É óbvio que coloca-se aqui algumas dúvidas, porque nós sabemos que, e o novo Ministro da Administração Interna foi muito perentório dizer que o diretor da Polícia Judiciária não investiga. Sim. É verdade, não investiga, mas também é verdade que o diretor da Polícia Judiciária tem obrigatoriamente que acompanhar vários casos, que estão várias investigações a decorrer, nomeadamente quando há uma investigação ao Primeiro-Ministro. Ninguém acreditará que Luís Neves não tem informação absolutamente nenhuma sobre o processo que está agora a decorrer. E, portanto, eu acho que é esta questão que pode levantar aqui algumas dúvidas, algumas suspeitas até, e que não abona rigorosamente nada a favor de Luís Montenegro e pode até, digamos que, prejudicar a imagem que as pessoas têm de Luís Neves, que era uma imagem positiva pelo trabalho que desenvolveu na Polícia Judiciária e que esta nuvem que está a pairar agora sobre Luís Neves pode eventualmente acabar por prejudicar naquilo que será o seu trabalho e a sua imagem para o público. É curioso como durante tantos anos andámos a questionar o fenómeno das portas giratórias, como o que é que aconteceu aos políticos depois de saírem do governo, e agora estamos um pouco ao contrário. Como é que as portas giratórias, essa imagem, trazem políticos para o governo. Esta nomeação, enfim, provocou alguma agitação, algum tumulto, alguma preocupação em alguns setores, mas fez também com que Pedro Passos Coelho ressurgisse de certa forma crítico em relação à atuação do governo. O João vê
uma sombra sobre a oposição que deveria estar a ser feita pelos partidos que estão na oposição a surgir de um ex-líder do PSD? Não encaro a participação e o comentário de Pedro Passos Coelho estritamente dessa forma. Ao longo dos últimos anos, Pedro Passos Coelho tem gerido de forma muito cuidadosa o seu surgimento público, no espaço público e mediático. Tem períodos de maior presença, depois há uma certa lógica de intermitência. Esta semana vai fazer várias aparições públicas. Eu não considero que Pedro Passos Coelho esteja a corporizar ou a procurar colocar-se no lugar dos partidos da oposição, seja o Partido Socialista, seja o próprio Chega. Eu acho que Pedro Passos Coelho está muito claramente a dirigir mensagens ao Partido Social Democrata e à Aliança Democrática. Aliás, ele não apenas teceu esse comentário sobre o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, ele colocou-se no papel também de, não vou considerar um conselheiro, porque não me parece que fosse esse o seu propósito e o seu objetivo, mas ele elaborou também, por exemplo, sobre uma eventual negociação menos bem sucedida para aquelas que eram as intenções iniciais do governo a propósito do pacote laboral, ou da contra-reforma laboral, como é, a meu ver, bem designada por diversas vezes. E, portanto, Pedro Passos Coelho não está a fazer sombra aos partidos da oposição, está a fazer sombra ao governo. E esse é um aspecto que, para quem, como todos nós, acompanhamos a política com bastante proximidade, que já não é novo. É assim que entende também, Carlos, que este ressurgimento de Passos Coelho... Passos Coelho tem uma coisa importante em política e todos os dias que passa é cada vez mais importante porque ela vai rareando. Décadas atrás não seria assim, a bem da política, que é credibilidade. E sempre que fala tem impacto naturalmente no nosso partido, que é um militante muito qualificado, que foi primeiro-ministro, numa altura muito difícil do nosso país, mas também na sociedade portuguesa, sobretudo numa altura em que o nosso quadro parlamentar e político está do centro para a direita, na sua maioria. Ora, dizendo isto, o que é que eu posso comentar em relação àquilo que Passos Coelho disse? A primeira coisa é que Passos Coelho habituou-nos à sua franqueza e à sua frontalidade. E, portanto, eu encaro só essa declaração acutilante da parte dele em relação ao novo Ministro da Administração Interna como a sua convicção. E, portanto, eu não vejo daí nenhuma sombra que se possa criar em relação ao atual Primeiro-Ministro por uma razão. Luís Montenegro, Hugo Soares e uma parte considerável deste governo trabalhou diretamente com Pedro Passos Coelho na sua liderança também, em diversos órgãos e em diversos períodos, naturalmente, e, portanto, há uma afinidade, independentemente das convicções, há uma afinidade que os une. Na questão da reforma laboral, eu acho que Passos Coelho foi longe demais. E aí tenho que concordar com alguns dirigentes qualificados do meu partido que já o vieram dizer. Eu considero que se o Partido Social Democrata e o Governo não conseguirem fazer a reforma que querem, independentemente da negociação, a que cheguem com os parceiros sociais e com os partidos, isso tem um dano no Governo em relação à percepção da dinâmica que o eleitorado faz da capacidade para fazer ou não reformas. Eu acho que esse é o dano. Daí a termos que tirar ilações ou consequências políticas levando-nos a eleições, acho que é demasiado. Acho até que há hoje, o mundo também está mais rápido e mais imediatista, uma pouca tolerância, eu não queria dizer derrota, porque não é essa a palavra certa, mas vou procurar uma palavra antiga, que penso que foi a Presidente Assunção Esteves que utilizou, ao inconseguimento. Ou seja, se o Governo não conseguir levar avante esta sua reforma laboral, que haja um problema com isso. Da mesma maneira que na altura, quando um orçamento do Estado não foi aprovado, poder-se-ia ter apresentado outro. Quer dizer, eu não acho que porque senão a Assembleia da República não funcionava, não é? Se encarasse sempre um chumbo ou uma votação
não conseguida como o fim de linha, então a negociação não existia. Portanto, eu não acho que o dano dessa não aprovação de uma reforma laboral, que deva ser as eleições, antes pode ser até uma oportunidade para abrirmos, de facto, uma discussão séria, ponderada e que consiga proveito político para o país e para a economia. Portanto, eu não acompanho, acho normal e acho o perfil de Pedro Passos Coelho, a declaração que fez sobre o Novo Maio, e acho que foi longe demais na apreciação que faz sobre a reforma laboral. Patrícia, também acompanha esta noção do Carlos, de que até certo ponto as declarações de Passos Coelho foram acertadas e que, enfim, a partir de certo ponto já foram excessivas? Não por uma razão. Ou seja, acho que Passos Coelho é uma pessoa que o público, no geral, tem como uma pessoa sensata. E por essa razão até é que sempre que Passos Coelho fala, as suas palavras são sempre muito avaliadas, muito tidas em conta, porque fez esse caminho e tem esse perfil que lhe é reconhecido. Agora, eu também acho que se formos honestos, todos os dias, nomeadamente jornais e televisão, há N comentadores a dizer tudo e o seu contrário. Uns a serem mais moderados, outros a serem mais radicais, uns a criticarem mais, outros a criticarem menos. E cria-se esta celeuma porque Passos Coelho deu aquela que é a sua opinião, como toda a gente todos os dias faz. Esses comentadores são ex-primeiros-ministros. Não são ex-primeiros-ministros, mas são pessoas ligadas às estruturas partidárias e que, portanto, aquilo que dizem, muitas vezes, são mensagens que estão a passar. Eles não acordaram a pensar que vou dizer isto, não é? E nós sabemos que é a realidade. Há uns que sim, mas há outros. Mas há outros. Não estou a dizer que é o caso do Passos Coelho. Estou a dizer os comentadores que nós temos todos os dias a desfilar nas televisões e nos jornais. E, portanto, Passos Coelho deu a sua opinião. Ele tem uma visão muito própria de como se deve governar e caminhos deve seguir um governo. E, pelos vistos, considera que, não havendo aqui lugar a uma reforma laboral sob os critérios que este governo define, que deva haver novas eleições. Eu não tendo a concordar, não acho que o facto de se chumbar aqui ou de se rejeitar uma reforma laboral, até porque eu também não quero acreditar que vai ser rejeitada na sua totalidade. Quer dizer, eu acho que as negociações em concertação social e depois com os partidos, ou pelo menos quero acreditar que o Governo terá aqui alguma abertura para aceitar propostas tanto dos partidos como dos trabalhadores, dos patrões, enfim. E conseguirmos aqui um documento final que não vai agradar na sua totalidade a toda a gente, mas pelo menos agradará uma boa parte a quem está envolvido nas negociações. Daí a um chumbo, a uma rejeição deste pacote levar a umas eleições, acho que também não é esse o caminho. No entanto, Passos Coelho assim o considera e eu acho que ele é livre, tem toda a legitimidade para o dizer, e até arrisco dizer, mas aqui o Carlos saberá melhor do que eu, que haverá muita gente dentro do PSD a rezar para que Passos Coelho tenha razão. Não sei se vocês não sabem melhor do que eu. Não. Vocês falam mais de Passos Coelho que alguns dos nossos dirigentes. O nosso tempo terminaria por aqui, não fosse ainda ser-vos concedido, como sempre, um minuto final para algumas considerações, algumas sugestões, algum balanço. João, no seu caso, que meio que eu quero usar? Bom, eu gostava de referir o Board of Peace do Presidente Trump. E neste caso, apesar de um certo atraso, para sublinhar e acompanhar a posição que ontem foi assumida pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, no sentido de uma vez por todas, clarificar que Portugal rejeitou o convite dos Estados Unidos da América. Eu compreendo que a diplomacia é um campo e na Assembleia da República integra a Comissão de Negócios Estrangeiros e de Comunidades Portuguesas, onde as palavras devem ser proferidas no momento certo e na formulação adequada. Acho que poderia ter havido uma reação mais antecipada do Governo em relação a esta matéria, mas considero positivo que Portugal,
atendendo a todas as características deste Conselho de Paz do Presidente Donald Trump, em que só o próprio pode convidar as personalidades, enfim, parece-me ser uma organização perfeitamente obtusa. Acho que é positivo que Portugal se tenha demarcado desta questão. Já não posso acompanhar o Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros na falta de clareza que tem tido sobre a utilização da base das lajes. E aqui não está em causa a cooperação e até a aliança entre Portugal e os Estados Unidos da América. Eu acho é que os portugueses merecem saber com clareza se houve ou não um pedido de autorização prévio e, tendo havido, ao abrigo de que dispositivo é que ele foi autorizado. E nessa dimensão parece-me que o Ministro dos Negócios Estrangeiros tem estado claramente menos bem. Carlos. Bem, esta semana não poderia deixar de falar da Ucrânia, não é? Passam 4 anos do regresso da guerra convencional à Europa e o problema das guerras longas e continuadas é que, quando as aberrações são diárias, acabam, infelizmente, por se normalizar. E, portanto, nós não devemos deixar cair este nosso sentimento de revolta, a convicção de que há valores fundacionais da Europa e da NATO também que não devem ser esquecidos e que, por isso, devemos continuar a fazer um esforço para que esta agressão da Rússia perante a Ucrânia termine e para que possamos ajudar a reconstruir um grande país da Europa, mas, sobretudo, que os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana volta a estar no centro da nossa ação. E, portanto, quero enviar um abraço fraterno para todos aqueles os que sofrem na Ucrânia, os que sofrem fora da Ucrânia, noutros países e também em Portugal. Eu conheço uma outra pessoa, acho que todos conhecemos, com raízes ucranianas, e que têm tido estes últimos 4 anos de um sofrimento que não deve acontecer. Patrícia, terminamos consigo. Sim, queria deixar aqui um alerta para algo que tem vindo a acontecer na última semana, começou já na semana anterior, que são as negociações entre PSD e entre Governo e Chega, e também Partido Socialista, para as várias nomeações que têm que ser feitas por força de mandatos que terminaram e, enfim. O que é que está a acontecer? Aquilo que aconteceu durante 50 anos e quando se fala num Bloco Central, isto é o Bloco Central em ação. Enquanto o PS e PSD foram sempre a primeira e a segunda forças políticas, essas nomeações foram sempre divididas entre os dois. A tradição democrática em Portugal é essa. São os 2 primeiros partidos que, por representarem a maioria do Parlamento e, consequentemente, dos portugueses, que escolhem os nomes para estes lugares. Agora nós temos aqui uma diferença, que o segundo partido já não é o Partido Socialista, é o Chega. Em número de deputados. Em número de deputados, mas é o líder da oposição, é assim que é encarado. E, portanto, o que está a acontecer é que o Chega está a ser completamente afastado destas nomeações, que por tradição democrática tem esse direito, por ser a segunda força política, e isto mostra bem como o Partido Socialista e o Partido Social Democrata têm uma relação tão próxima, tão interligada, para não dizer outra coisa, que não são capazes de... e mais, não respeitam aqueles que são os resultados eleitorais, e há um total desrespeito para com os eleitores do Chega, porque, no fundo, o que estes 2 partidos estão a dizer é que estas pessoas que votam no Chega, os votos são irrelevantes, aquilo que elas pensam, aquilo que elas defendem, os seus princípios, os seus valores, não contam para nada. E isso é uma enorme falta de respeito num sistema democrático como deveria ser o nosso. Suspeito que está aqui descoberto um tema que nos vai levar a outras conversas no próximo Zona Franca. Agradeço, como sempre, a vossa simpatia e o vosso esclarecimento e muito obrigado também por me terem recebido. Termina por aqui o Zona Franca desta semana. Para a semana, não percam.